começa agora mais um Conversação e hoje eu vou falar de uma história linda, uma história de amor, uma história de superação, de vontade de viver e que é a história do Pedro. Mas quem tá aqui comigo não é o Pedro não, é a Carol, que é a mãe do Pedro, porque o Pedro ainda é criança, infelizmente não pôde estar presente, né, Carol? É verdade. Mas numa próxima oportunidade... Bom, a Carol já esteve aqui no canal, mas hoje a gente conta em detalhes essa história, porque o Pedro, ele tem uma síndrome raríssima e por conta dessa síndrome raríssima, essa família vive grandes desafios, né, Carol? É verdade. Mas com certeza tem muita coisa para ensinar também, né? A gente tenta se superar. O Pedro todo dia tenta se superar, né, Fernanda? Ele tem uma síndrome muito rara, foi muito difícil o diagnóstico dele, ele nasceu bem e com quase 10 meses ele apresentou os primeiros sintomas, que foi dormir muito. Foi um longo caminho até chegar ao diagnóstico e hoje ele está muito bem, mas a gente... Todo dia ele se supera, né? Cada dia mais, dia, na né? escola. Vamos contar para o pessoal de casa então, Carol, essa história mais detalhadamente do Pedro, né? Porque tem... pelo que a gente já conversou antes da entrevista, ele no comecinho, quando essa síndrome foi descoberta, ele tinha até prazo, né? Tinha, sim. De validade e isso foi super superado. O Pedro foi super planejado, né? Eu tenho 3 filhos e ele nasceu super bem. Desenvolveu normalmente e de repente ele começou a dormir muito e ter períodos febris, do nada. E a gente ficava preocupada, levou na pediatra e a gente viu que ele podia ter ele já estava tendo um atraso, né, neurológico e com isso a gente foi em busca de diagnóstico, fomos em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, ele fez quase 2.000 tipos de exames, todos normais. Quando você fala que ele dormia muito, era como? Muito para uma criança de 8 meses, com 4 meses ele quase pulava do berço, super ativo, e como eu já tinha uma filha mais velha, a gente, né, sabe... A sua mais velha já tinha que idade? Ela estava com 1 ano e meio. Normal. E como uma criança, quando ela vai crescendo, cada vez ela quer ficar mais acordada, ela já não dorme à tarde, e ele era muito ativo, ainda mais menino, e quando ele começou a dormir muito, eu notei... Também porque eu colocava ele para dormir de lado e ele acordava do mesmo jeito, do mesmo lado. Eu notei que ele estava ficando mais quietinho. E assim, muito sutilmente. Tanto que eu levava na pediatra, ela, Carol, a impressão sua, eu falava, o Pedro tá diferente. E foram durante as semanas. E ele começava a ficar febril do nada, levava no pediatra, não era garganta, não era ouvido. Ele mais quietinho, ele amamentou até 9 meses. E aí ele parou de amamentar. Uhum. Ele continuou comendo, mas ele foi ficando mais fácil. Eu pegava ele e sentia ele mais, né, flácido. Mais molinho. E a gente ficou apavorada. E ele fez a ressonância, mostrou que a mielinização dele tinha diminuído um pouquinho pela idade dele, né? Uhum. Que tem a ver com... O que é isso? A mielina é uma capa que recobre o neurônio que faz o impulso elétrico até no músculo. Então, a criança, na fase de desenvolvimento dele, essa mielina estava um pouquinho atrasada para a idade dele, que eram os indícios, né, de que alguma coisa já não estava indo bem. E assim, é uma luta constante, uma luta sozinha, porque a gente ir no médico, eu já cheguei na médica que ela falou assim, a gente não pode fazer nada, tem que esperar. E isso... Mas esperar o quê? Isso eu fiquei apavorada. Esperar algum novo sintoma? Pode ser uma doença progressiva. E o que se pode fazer? Ela falou nada. Eu falei, não, eu vou fazer. E a gente foi para USP, foi para Ribeirão Preto, foi para Aqui você chegou aí em quantos pediatras? A pediatra dele é muito boa. Eu fui em 2 neurologistas, né? Tá. Aí me indicaram um geneticista. E como o geneticista daqui, eu acho que ele estava no congresso, eu fui pro geneticista da USP, que era o professor do Dr. Roberto. E assim, foram feitos vários exames, aí eu cataloguei em pastas, desde o meu positivo de gravidez até ontem, com fotos, laudo, vídeo dele, quando ele era pequenininho. Então os médicos pegavam e falavam, é doença progressiva, é alguma coisa, porque ele perdeu as funções. E com isso eu ficava às madrugadas, né, no Google, e lendo, tentando descobrir. Aí com isso eu já tinha ido em vários médicos, uma médica daqui de Uberlândia, a doutora Nívia, ela estava fazendo doutorado no Canadá e ela voltou. Aí a doutora Nádia falou, Carol, leva o Pedro na doutora Nívia, que ela voltou, então, e eu levei o caso para ela pegou para estudar e ela que descobriu. Foi daqui de Berlândia, eu andei no Brasil inteiro e ela falou, Carol, Você chegou aí em outros... Você foi nos médicos aqui? Fui no Salomão Schweig, aí daqui São Paulo. Você foi para outras cidades? Outras cidades, várias capitais, em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, outros geneticistas do Saara, de vários lugares, pegaram o caso dele para estudar.
e não chegaram, Mas ninguém ao conhecia. um diagnóstico. E a doutora Nívia, ela foi por exclusão, porque ela falava, para ter essa doença tem que ter isso. O Pedro não tem, e descartava. E ela ficou 1 mês e 1 dia. O marido dela falou que ela abriu os livros em cima dele à noite, assim, a noite toda. E aí ela me ligou um dia, ela falou, Carol, eu acho que eu sei o que o Pedro tem. Ela já conhecia algum caso? Não. E ela me deu um artigo com 5 linhas em inglês, ela falou, cara, é uma síndrome raríssima, não tem mais que 50 casos no mundo, só que tem, ela falou, quando eu li o Pedro, tem tudo a ver com ele. Só que ele estava com 1 ano e 6 meses, e ela falou, só que vive até 2 anos, o que tem de bibliografia, né, que ela pesquisou. E eu saí de lá apavorada, porque ele estava com 1 ano e 6 meses. Os casos que ela tinha conhecimento. O que tinha de bibliografia em inglês. E aí eu peguei, fiquei apavorada, fui pra casa, ficava na internet, e aí eu descobri na internet o nome do geneticista, lá na Inglaterra, que estava estudando sobre essa síndrome. Aí eu mandei um e-mail pra ele, sou brasileira e tudo, ele respondeu, eu escaneava os exames, a gente ficou um domingo inteiro conversando, por e-mail eu escaneava. Ele te respondeu rapidamente? Na mesma hora, eu acho que ele estava acordando, era 4 horas da manhã. Só Jesus. Eu acho que eu acho que assim, é a energia, porque eu pedia muito, eu dormia no berço dele. Eu falava, Pedro, eu quero você. Você disse que começou a notar que ele estava diferente com 4 meses. Com 8 meses. Com 8 meses que você começou a notar que ele estava diferente. E até você falar com esse médico, foi quanto tempo? Foram 8 meses, porque ele estava com 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Então foram 8 meses indo a médicos, fazendo todos exames, os dias, tentando descobrir. Então foram 8 meses de puro sofrimento. Puro sofrimento, porque ele começou a estimulação com fisioterapia quando ele ficou hipotônico, né? Que é perder os movimentos, que é ficar molinho, né? Só que não ter o diagnóstico é muito angustiante, porque a gente não sabe o que pode fazer. Então eu queria saber se tinha alguma coisa que eu podia ajudá-lo, né? Então é muito angustiante para a família não ter um diagnóstico. Aí essa luta nos levou até esse geneticista, ele respondeu, ele falou assim, olha, ele tem 99% de chance de ter, isso era em junho mais ou menos, ele falou, em setembro vai ter uma conferência em Washington, lá nos Estados Unidos, Washington DC, com as 17 famílias que têm as crianças que estão catalogadas no mundo. 17 famílias. Tem uma criança indiana, tem uma americana, tem uma francesa, e o Pedro era o único brasileiro até então. E é o único brasileiro nas pesquisas. E aí eu falei pra ele, eu vou nessa conferência, eu não sei falar inglês, falei, mas eu vou, falei pra ele. E ele falou assim, nossa, vai sim. Aí eu mandei uma carta pra Embaixada do Brasil, e fui em Brasília, tirei o passaporte dele, falei, Pedro, a gente vai naquela angústia, né, queria saber notícias sobre essa síndrome. Sim. E aí foi muito bom, porque ele inseriu nos estudos. Não, então peraí, agora muita coisa, muita informação. A gente vai rápido, porque aí a gente contou agora de quando você começou a perceber a síndrome e quando é que você realmente descobriu o que ele tinha. Aí agora a saída para a Inglaterra, a gente vai encontrar no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já com mais conversação para você. Valorize seu bem-estar. Venha para a Depil. Uma moderna rede de fotodepilação e fototerapia por um preço único. Depil, a fotodepilação inteligente. Uberlândia 3236-8080. Estamos de volta com Conversação. Quem fala comigo é a Carol, que é mãe do Pedro, que é uma criança super especial, né, Carol? E a gente estava falando justamente sobre a descoberta do diagnóstico, que foi uma médica aqui de Uberlândia que descobriu que ele tinha a síndrome. Como é que se chama essa síndrome? Chama síndrome de Aicardi-Goutieres. E como é essa síndrome? O que ela causa? O que acontece no organismo? Uma das principais características é febre baixa, sem motivo aparente, irritabilidade, intestino preso, o intestino começa a ficar constipado e ficar mais sonolento. É onde que vai perdendo um pouco de mineralização. Sim, mas isso são os sintomas, isso né? São os Agora, sintomas. o que a síndrome no causa organismo? no Uma das organismo características, para causar esses uma sintomas? das características é uma síndrome autoimune. Então, é uma falsa inflamação e com isso ela leva às calcificações no núcleo da base, onde passam os movimentos finos. Então, essa falsa inflamação que gera esse período febris, ela, como consequência, faz uma cicatriz neurológica no cérebro, que é nos núcleos da base, né, geralmente. Então, tem crianças que têm mais, outras menos. O Pedro, graças a Deus, só tem 2 pequenos focos, 2 pequenos pontos nos núcleos da base, justamente onde passa a motricidade fina. Então, assim, não tem, não afeta o cognitivo, sabe? É todo preservado. Então,
a ressonância mesmo é que vai dar um norte. E pode ser confundido com várias doenças, porque a citomegalovirose tem várias doenças congênitas, que a criança já nasce com elas, que têm as mesmas características. Então, o diagnóstico diferenciado tem que ser muito trabalhado. Pois é, essa síndrome dele, ela é genética, não? É genética. É genética? É genética. No meu caso, né, porque tem pais que só um caso tem o gene da doença. No meu caso é o gene recessivo, eu e meu esposo temos o Azinho recessivo para síndrome heterozigoto e é herdado, então assim, é 25% de chance de ter outro filho, né? Até o geneticista disse que eu não poderia ter outro filho. E você teve? Eu tive. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. E aí você descobriu esse médico na Inglaterra, um geneticista que estuda ainda, né? Justamente essa síndrome. Essa síndrome, ele decodificou a síndrome em 2006, então tem só 7 anos que ele decodificou no gene qual era e descobriu que cada criança é no gene, né, que ela é autoimune e que existe 4 tipos e aí ele foi estudar o porquê que tem esse erro, né, e ele está trabalhando em cima dessas imunomoduladoras, porque é uma síndrome autoimune, então o próprio organismo ataca. E nessa conferência que a gente foi com o Pedro, eu fiquei muito feliz, porque eu descobri que ela não era progressiva, que ela é progressiva quando ela inicia, no desencadeamento dela, quando a criança começa febril, é muito rápido, mas ela tem um estágio de estagnação, que no caso com o Pedro, com 2 anos, ele parou de ter as febres. Então, assim, as mães lá, todo mundo tava chorando, eu tava feliz porque eu sabia que ele não ia morrer. Esse médico foi quem te deu essa certeza? Essas informações. Lá nessa conferência dos estudos dele, ele falou assim, olha, ele não é progressiva, o início dela é agressivo, né, com as febres e perdeu o movimento, mas hoje o que ele tem é a cicatriz neurológica da síndrome, né, dos períodos inflamatórios, que ele nunca mais teve a febre da síndrome, né? E agora ele está estudando isso, por que na hora de divisão celular, por que acontece esse erro para tratar com imunomoduladores, que daqui a 1 ano vai começar uns testes aí, lá em Paris. Quando você foi para a Inglaterra para essa conferência? Foi para Washington, aí nos Estados Unidos, na capital. Tá. Você ficou ele é da Inglaterra, mas... entendi, a conferência foi em Washington. Porque uma médica de Washington, no hospital particular, e ele começaram esses estudos. Mas aí ele convidou o Pedro para participar da pesquisa. Aí quanto tempo? Você ficou esse tempo todo da pesquisa lá? Não, aí ele tirou sangue, a gente ficou 15 dias. Ele tirou sangue e se inseriu nesse grupo. Nós nos inserimos na associação de pais que tem a síndrome, porque nos Estados Unidos a gente tem mais apoio lá do que aqui do governo. E aí a gente veio e ele ficou com sangue. O geneticista falou que os testes, esse estudo, ele se divide em 3 fases. Primeiro estuda o gene do portador da doença, depois dos pais e depois irmãos e familiares, né? A cadeia, a árvore genealógica. Então aí nós retornamos, isso foi em 2008 e ele sempre, aí ele mandou relatório, sempre manda os estudos, né, onde se encontra. E agora em outubro passado a gente esteve lá de novo, foi a 2ª conferência. E aí ele demonstrou, aí ele já tirou o sangue dos pais. Foi você, o Eu, meu esposo e o Pedro. Aí agora, em outubro, agora... Qual que é a sua profissão? Eu sou geógrafa, sou formada tem 10 anos. Trabalhava com licenciamento ambiental. Quando o Pedro começou a perder os movimentos, então assim foi difícil conciliar, porque tem que ir muito no campo, né, fazer medições e também o desespero, né, então eu acabei largando e depois eu entrei nesse mundo, né, de reabilitação, fui conhecer as patologias, o mundo especial, porque quando a gente planeja ter um filho, a gente não imagina o que pode acontecer, Nunca né? espera, né? E então, assim, você começa a vivenciar outros tipos de ambientes, né? Eu nunca tinha ido numa CD. Então, assim, é um divisor de águas, né? Antes a Carol e depois, porque você tem 2 opções. Ou falar assim, é um peso, eu vou chorar. E eu falei, não, Pedro, nós vamos lutar, vamos agir, você vai ser feliz. Aí a gente vamos para os Estados Unidos. Então, com 2 anos, estagnou. Ele não teve mais febre. Todos os sintomas que ele adquiriu, toda a dificuldade que ele adquiriu com 2 anos. Mas ele não teve mais a fase ativa, que é os períodos febris. Então, assim, a perda do movimento, todas as sequelas, né, as deformidades que ele é cadeirante, estão com ele, mas ele não tem mais a fase ativa da doença. E a gente ficou muito feliz. Mas ele ficou tetraplégico. Ele é tetraplégico.
E a cabecinha dele não? Não afetou nada de... Afetou, é só a parte motora, a parte cognitiva nenhuma. Ele está no primeiro ano, usa o computador, mexe o mouse com os olhos. Ele é super inteligente. E assim, todo mundo fala, mas ele escuta, ele conversa. Então, assim, eu falo, ele conversa, mas ele não fala verbalmente. Então, assim, ele fala com o corpo, ele explica. A minha menina estava pondo uma tatuagem nela, e aí falou, Pedro, eu vou pôr em você, foi pôr na perna, ele olhou pra ela, no braço, e ficou assim, ela falou, é no braço. Então, assim, ele mostra tudo que ele quer. Os 2 sucos, ele mostra qual que ele quer, usa o iPad, tenta ir com a mão, e a gente fala, vai lá, você dá conta. E que tipo de tratamento que ele tem que continuar fazendo hoje? Todo tipo de estímulo, né, motor, né, neurológico que estimule porque o Pedro vai amadurecendo neurológico, e com isso ele vai tentando se organizar fisicamente, né, então ele já praticou, né? Fisioterapia, ecoterapia, fonoterapia, hidroterapia, musicoterapia. Aí hoje ele está na fisioterapia e na ecoterapia, né? Porque ele está na escola e vai crescendo, a gente vai, para ele também não ficar muito cansado, porque senão ao invés de ele ganhar funções, ele poderia perder, né? Um pouquinho que ele estava ganhando. Então é um trabalho assim, contínuo, né? De estímulo em casa também. E depois que nós retornamos agora em outubro, a gente ficou muito feliz porque ele fez uma outra ressonância. Então, a área do cérebro dele, das calcificações, não aumentou, né? Não aumentaram. Os giros, as sinapses estão todas preservadas, a parte de inteligência. Eu até brinco com ele, eu falo, Pedro, olha essa ressonância então, meu filho, vai à luta, você não tem nada. Então, eu mostro aqueles vídeos, né? O menino formou em jornalismo, com o pai, eu falei, olha aqui, filho. E assim... aí toda essa luta, e eu falava... Mas você percebe se ele tem consciência? Nossa! Ele tem total consciência totalmente. de que ele tem do não corpo tem os dele. movimentos. Ele tem total consciência. Ele fez um trabalho incrível com uma psicoterapeuta, que todo mundo fala, mas ele vai na psicóloga, e ela sentava com ele pequenininho, ela conversava com ele sobre isso, porque a parte cognitiva dele não era afetada, e todo mundo falava dele, perto dele, e sem saber que ele entende, né? Entendi. Então eu falava, meu filho, você não consegue fazer isso, mas a gente vai lutar, e conversa com ele igual um adulto. A síndrome, até a minha filha mais nova falava o nome da síndrome errada, ele dava gargalhada, então assim... Ele entende totalmente o lugar que ele ocupa, as dificuldades que ele enfrenta, as frustrações, ele tenta pegar alguma coisa, aí quebra, ele ri, eu falo, não tem problema. Então, assim, acontece. E aí a gente parabeniza. Você conseguiu, você mandou a mão, quebrou. Aí a minha menina, aí, se fosse eu, você brigava. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Voltamos com conversação agora para falar aí da vida escolar do Pedro, né, Carol? Frequenta uma escola normal, é um estudante normal e super inteligente, né? Mas foi um desafio, né? Ele entrar na escola. Assim. É um desafio, a inclusão escolar é um desafio e uma luta árdua, porque geralmente a escola não está preparada, né? Então o Pedro, hoje ele está com 7 anos, está no primeiro ano, uma escola regular, ele utiliza o notebook, o computador, mexe o mouse com os olhos, e tem toda uma adaptação para ele estar junto com os colegas trabalhando o contexto, né? Então tudo que é feito na sala ele também faz. Ele estuda numa escola da prefeitura, onde os professores são super capacitados, a prefeitura Você conseguiu encontrar uma escola mais preparada? São super capacitados, tem um apoio pedagógico, a cuidadora além da professora regente. E é uma história, porque a sala fica diferente com um aluno diferente. Os colegas, os pais dos colegas falaram, meu filho mudou. Carinhoso, solidariedade, né? Transforma todo mundo, transforma o ambiente. Transforma o ambiente, é uma sala diferente do resto da escola. Uma sala especial, como o Pedro. E me fala uma coisa, depois do Pedro você teve outro filho, na verdade uma filha, né? A Giovana. Você, com certeza você deve ter ficado com muito medo, né? Com muitas dúvidas, poxa, e se eu tiver que passar por isso tudo de novo, será que existe a possibilidade de eu ter
uma outra gestação e que venha a ter esse problema também. Como é que foi isso na sua cabeça e o que aconteceu no final das contas? Era 25% de chance, né? Os neurologistas foram categóricos, você não pode ter outro filho. E quando o Pedro foi fazer 3 anos, nós fomos fazer o aniversário dele e eu falei, eu sempre quis ter 3 filhos, desde pequena e tal. E aí meu marido falava, vamos dar um irmão pra ele. E todo mundo me falava, a própria família, né? Principalmente, mas e aí, Carol? E se vier outro filho com a síndrome, eu falei, eu já empurro uma cadeira, eu empurro 2. Oi. Deu medo? Deu. Mas eu falava, não, eu nunca tive medo, e eu vou amar, pode, né? E rezei, falei, eu não quero, mas que venha. E se fiquei tranquila, e aí a Giovana, ela tem 3 anos, nasceu em meia hora. Foi e assim, desde 8 meses arrumou o óculos dele, ela veio por encomenda, então ela que queria ela vir. Que cuida dele agora. Ela é muito especial, ela é muito carinhosa, precoce em tudo, o ajuda muito e ela, a vida dela é os irmãos, né? Ela até vê um cadeirante e fala, mamãe, que legal um cadeirante, porque a vida dela, né, o Pedro. E ela veio por encomenda, era para ela ter vindo. Já nasceu. Nasceu no lugar certo. A gente acreditar, Fernanda, numa energia maior, né? Sim. A fé, porque eu falei, não, eu tenho fé que tudo vai dar certo, então eu acreditei nisso. Carol, essa síndrome, ela apareceu no Pedro a partir dos 8 meses, né? Mas ela pode aparecer mais tarde, quando a criança já está mais Teve um relato nos Estados Unidos que apareceu com 1 ano e 3 meses. Por isso a nossa preocupação com as irmãs, né? Se elas poderiam. Aí o geneticista, o ponto que está os estudos, disse que não, na idade que está mais velha, se tiver que aparecer, no máximo até 1 ano e pouco, como apareceu nessa menina, mas depois não. Então quando a Giovana nasceu, você ficou contando. Até 1 ano, o aniversário dela de 1 ano foi super comemorado. E quando ela ficava febril, né, Fernanda? E ficava tenso. E passa, tudo passa. Acho que eu tenho muita fé. E aí, por conta disso, vieram as corridas na sua vida, né? Já corria antes? Eu corria ocasionalmente, né? Assim, ia no Parque Sabiá, sempre gostei de andar de bicicleta, de corrida. E aí teve uma corrida próximo ao Dia das Mães. Mas você já tinha participado de alguma? Já, do Circuito Caixa, eu já tinha participado sozinha. Por que a gente está falando isso? Vou explicar para o pessoal de casa entender o que a gente vai falar agora. Porque já tem quanto tempo que o Pedro está? 1 ano. 1 ano e meio. Quantas corridas ele já participou? Tem muitas. Pois o Pedro agora participa de maratonas, né? De corridas, junto com a Carol. É uma coisa linda de se ver, né, Carol? Tudo começou porque era próximo do Dia das Mães, que ia ter uma corrida do Circuito Caixa, e eu tinha ganhado um livro da minha mãe, do Dick Hoyt, que corre com o filho, faz Ironman, tudo, minha inspiração. E eu falei, Pedro, vamos comemorar o Dia das Mães correndo no Parque Sabiá. Aí eu mandei um e-mail para a organização, eles falaram assim, nossa, que lindo. Não tinha havido um caso assim ainda? Não tinha, até aqui na região, aqui em Verlândia, não. E eu falei, Pedro, você quer? E ele ficou super feliz. Eu falei, nossa, nós vamos comemorar, sua medalha tá esperando. E eu falei assim, tudo isso que a gente passou até hoje vai ser a corrida, assim, sabe? Eu vivencio até hoje, quando eu corro sozinha, eu tô treinando, é uma coisa. Quando eu tô com ele, é outra, porque eu corro com o coração. Porque eu falo, ai, Pedro, a gente passou tudo. Você tira força, não sabe nem não, né? E assim, é divertir, sabe? É ele sentir que o movimento, que as coisas podem dar certo, que tem que ser positivo. Eu falo pra ele, eu falo assim, não, você acha que eu vou cuidar, você vai crescer, você vai casar. A gente é muito bem-humorado no carro, na escola, nas corridas. Eu falo pra ele, você já é campeão, e ele acredita muito em mim, então a mãe tem muita força, né? Então eu sento e falo, filho, você vai ser o que você quiser, nada vai te impedir. E o seu esposo tem essa energia também? Meu esposo fica louco lá, ele fala, eu tô cansado. Ele ajuda muito, é um companheirão, ele tá sempre nos bastidores, ele não gosta, ele fala, vai correr, né? Vai, faz isso, mas assim, ele apoia, é apaixonado dos meninos. E o Pedro, a vida dele é esse movimento. E como o movimento, quanto mais movimento, mais feliz ele fica, tudo que propicia isso, por ele ser, né, quietinho na cadeira, é vida. Então ele é muito feliz, muito saudável. A gente se supera junto, porque também não é fácil. Carol,
Eu acho que não precisa nem da gente falar de dificuldade, né? Porque eu acho que o pessoal de casa já está ciente do que é a dificuldade de uma pessoa especial, a própria acessibilidade, né? Que a gente sabe que Uberlândia tem muitos locais apropriados, como também tem muitos outros locais que não são apropriados. Então, todo mundo já imagina quais são as dificuldades, né? Mas hoje, assim, quando você olha para o Pedro, assim, alguma coisa ainda te deixa triste? Você ainda pensa ainda... Porque você tem uma energia tão boa que eu penso assim, eu acho que nada a deixa triste, né? Ainda tem alguma coisa que te deixa triste? E me deixa triste, eu acho, que é o olhar das pessoas, às vezes, com as pessoas diferentes. Não com o Pedro, porque, assim, eu só felicidade com ele, mas, assim, eu acho que o Pedro veio na minha vida para eu mostrar para as pessoas que elas têm que educar o olhar, que às vezes uma pessoa diferente, ela pode te dar muita coisa boa. E a gente não tem esse pré-conceito, né, que é uma ideia concebida sem conhecer. Então o Pedro veio para quebrar esses paradigmas, porque ele sem falar, ele fala tanto, sem andar, ele se impõe, ele está no lugar, ele tem tanta luz, ele chama para ele. As pessoas falam que energia boa. Eu fui dar uma palestra em Brasília, ele querendo falar no microfone, todo mundo, Pedro. Então, assim, ele sabe interagir e que, assim, o que me deixa triste é a população, porque é cultural, ainda não está aberta para essas mudanças ao respeito às vagas de deficientes, né? A questão de achar que um cadeirante, ele não entende. Ou a pessoa que tem uma deficiência física, mental, ela não vai poder sociabilizar. Isso me deixa triste, esse amadurecimento que algumas pessoas ainda não têm. Mas a gente falou, né? A gente precisa de locais preparados e de pessoas preparadas, né? Porque eu acho que se a pessoa for acessível, tá aberta, já é 90%, né? Porque construções, edificações, a gente muda, a gente derruba a parede. Agora, mudar o pensamento é um longo caminho. Tá, joia, Carol. Obrigada, viu? Prazer conhecê-la. Infelizmente o Pedro não veio, eu queria conhecer o Pedro, mas não faltarão oportunidades, né? Obrigada, sucesso para você, sucesso para o Pedro. E muito obrigada a você aí de casa por nos acompanhar. Quer falar com a gente? Mande um e-mail, conversação@canaldagente.com.br. Tem uma história bacana para contar, viveu uma experiência diferente? Mande também a sua história pra gente, quem sabe você pode ser o meu próximo entrevistado. Muito obrigada pela companhia, obrigada a Bold Propaganda, obrigada ao Rio do Naturalmente e a Gregory que me veste. E eu te vejo na nossa próxima edição. Um grande beijo e até lá. Tchau!